O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. A vocês que aqui estão, sejam bem-vindos. Deus abençoe e guarde. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade, que Deus abençoe e guarde sua vida. Você que é membro da família dos devotos, a nossa gratidão e também a nossa certeza de que o nosso vínculo é comprometido com o anúncio do Evangelho, de chegar a tantos que precisam. E nós anunciamos o Evangelho, e nós precisamos anunciar o Evangelho não a partir, como sempre falo, não a partir das nossas ideias. O anúncio do Evangelho, ele está marcado por uma compreensão da tradição. O que é isso? Tradição. É saber que nós não começamos uma história nova. É saber que não é aquele ditado que a partir de mim tudo e antes de mim nada. Atrás de nós existem aqueles que experimentaram o dedo, a atenção e o cuidado de nosso Deus. E nós ouvimos essa compreensão no relato de Atos, capítulo 13, versículos 13 a 25. Paulo começa o seu itinerário e ele então, ao falar, ele não fala da sua vontade, ou dizendo agora, a partir de mim, tudo começa, não. Ele se lembra de todo um passado. Israelitas, diz ele no versículo 16, Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um povo quando moravam como estrangeiros no Egito. Ele explica o seguinte: nós não estamos fazendo algo novo, nós estamos dando continuidade àquilo que começou lá atrás. E a compreensão de tudo que o Senhor fez desde lá atrás até aqui, isso é tradição. E perceberam como que Ele falou conosco ao longo de todos esses tempos. Isso tem uma importância preciosa. Isso significa que eu ou qualquer outra pessoa não temos sobre nós ou em nossas mãos o direito de dizer a verdade do Evangelho é minha. A graça da salvação apresentada por nosso Deus à humanidade é minha. Eu só sou alguém que comunica algo. Eu sou o portador de uma mensagem. Proponho
e apresento o carinho desse que nos chamou. Mas cada um tem a escolha de seguir ou não. E isso tem todo o sentido quando nós ouvimos o Evangelho de São João. Aqui no capítulo 13, versículos 16 a 20, Jesus entregou o mandamento. Ele diz: eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E o desenrolar dessa cena chega nesse ponto. Eu que lavei os pés de vocês. Eu sou a medida para o que vocês precisam ser. Por isso, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Isso é fundamental e explica exatamente o que nós acabamos de falar. O Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, nos deu o mandamento. Teve gestos e ações que comunicaram aquilo para o qual nós somos chamados a viver, a comunhão com Ele. Ele nos enviou. Nós somos portadores de uma mensagem, de uma carta. Ora, me perdoem, mas para ficar mais simples, antigamente, quando as cartas eram escritas, não existia um e-mail nem o WhatsApp, provavelmente o senhor e a senhora têm o WhatsApp, não tem? Não tem? Ah, eu sei que tem. Antigamente, quando eram escritas as cartas, aí chegava alguém trazendo uma carta de fulano. Quem era mais importante? Uma pessoa, uma carta de fulano que há muito tempo não encontravam. Vocês queriam primeiro, o que vocês se preocupavam mais? Com a pessoa que chegou com o conteúdo da carta. A carta. Me lembro uma vez que nós mandamos uma carta para o meu avô, e aí aquela pessoa que chegava sempre trazendo as correspondências da cidade, minha avó sabia mais ou menos que nós íamos mandar aquela carta naquele período, meu pai iria mandar aquela carta, e aí então ela ficou doida, me dá a carta logo. A mensagem era mais importante do que quem carregava. Dava café, dava tudo certinho para poder a pessoa, mas o importante, eu quero saber o que está dizendo isso aqui. Se nós compreendêssemos exatamente que o Evangelho, que nosso Senhor Jesus Cristo é muito mais importante do que nos apresentarmos, nós complicaríamos muito menos o anúncio do Evangelho. Nós não teríamos tantos problemas em todos os tipos de comunidade, comunidades de centro, comunidades de periferia, comunidades de área rural, comunidades. Se nós tivéssemos a compreensão, uma real compreensão, entendêssemos isso, eu não estou portando uma mensagem que é minha, eu estou portando aquilo que é de Deus. E eu tenho que apresentar aquilo que é dele. Nós não teríamos tantos problemas. Nós não nos colocaríamos como os rostos a serem apresentados. E o pior, nós entenderíamos exatamente o que Jesus diz no versículo 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele a quem eu enviar, recebe a mim. Porque ele porta a minha mensagem. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que tem um único objetivo: salvar, dar sentido à vida de todos os homens e todas as mulheres. Mas fica tão evidente isso, que vou dizer agora. Muitos não estão preocupados em anunciar nosso Senhor Jesus Cristo, mas estão preocupados em anunciar as suas vontades, o seu rosto, a sua compreensão. Quem sou eu diante do Evangelho? Senão alguém que também dele precisa beber a vida
que ele traz. Não será esse o grande problema do tempo atual, onde muitas pessoas procuram seguir aquele outro, e deixam de parar de ver exatamente o Evangelho. E correm o risco, inclusive, de fazer uma coisa triste, que o próprio Evangelho vai dizer. Em alguns casos, aqueles que não compreendem que são arautos, portadores de uma mensagem que não são deles, eles podem, inclusive, realizar o mesmo ato de Judas. Levantar-se, dar as costas para aquele que os alimentou e ir embora. Essa expressão, aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar, não quer dizer outra coisa senão aquele que estava comigo à mesa, participou da vida comigo, me deu as costas. Dar as costas é deixar para trás e não considerar como importante. Se nós entendermos que o anúncio que nós fazemos não é nosso anúncio, nossa vontade, mas a vontade de alguém e a palavra de alguém que é muito mais importante, nós evitaremos muitos problemas. Inclusive muitas brigas desnecessárias, inclusive divisões dentro de comunidades. Nós vemos comunidades morrerem, das mais tradicionais e históricas às mais novas, simplesmente porque as pessoas acham que elas é que têm a verdade do Evangelho. E pouco escutam o Evangelho. Pouco escutam os seus pastores. Desde sempre, desde o início, o nosso maior dificultador foi esse. Pessoas que falam do Evangelho e se acham donas dele. Esse sempre foi um dos maiores problemas dentro do cristianismo. Aí a pergunta simples que faço é: você é um continuador da transmissão daquilo que não é nosso para o bem de todos, ou você se porta como alguém que é o dono disso?